Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje o Enfermagens em Pauta número 33. O primeiro julgado que eu trago é da terceira sessão do STJ. O STJ uniformiza sua jurisprudência quanto ao cabimento ou não de requisição pelo Ministério Público de dados fiscais sem ordem judicial. O STF julgou um tema que vamos ver em repercussão geral e ficou uma dúvida a respeito. O STJ, agora pela terceira sessão, num julgamento dividido, julgamento bem polêmico, entendeu que não é cabível esse tipo de requisição pelo Ministério Público sem autorização judicial. O segundo julgado, pessoal, diz respeito à lavagem de dinheiro, um precedente da Corte Especial do STJ, seu órgão jurisdicional máximo, em que o STJ analisa a possibilidade de alguém que está respondendo por corrupção passiva também responder pelo crime de lavagem de capitais. Cuida-se da autolavagem e vamos ver o que o STJ decidiu e também todos os aspectos relacionados a esse tema que é sempre abordado aí em jurisprudência e também em doutrina. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel? Olá, pessoal de casa. Eu trago hoje, professor Gabriel, dois julgados, ambos do STJ. O primeiro deles é bem interessante, inclusive até um recurso repetitivo do julgamento da primeira sessão. Ele vai analisar se é legítimo, né, se é legal um Estado se recusar a dar uma promoção ao servidor público, uma vez que esse Estado estava já além de todos os limites de alerta, né, e limites prudenciais da LRF em razão do gasto público. O Estado alegava, né, que a norma financeira seria suficiente, né, para negar essa promoção ao servidor público, a despeito de, segundo a carreira, ele ter atendido todos os requisitos legais, segundo a legislação disciplinava a carreira, né? O STJ dirimiu esse ponto para dizer se esse óbice, né, levantado pelo Estado é legítimo ou é ilegítimo. E o segundo julgado que eu trago é um julgado de turma, mas é bem interessante porque pega um tema do cotidiano, né? O STJ vai analisar se o tempo excessivo de espera em filas de banco, né, aliado a outros requisitos, pode ou não constituir dano moral coletivo, em razão da violação, né, ao direito do consumidor de ter seu tempo, né, enfim, seu tempo produtivo, naquilo que é conhecido como a teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, é um julgado também muito interessante. Pessoal, então começo com o primeiro precedente que eu adiantei, que é da terceira sessão do STJ, e que uniformiza um ponto extremamente importante no direito processual penal, também tangencia o direito constitucional, um direito fundamental, e também interessa, claro, a todos os cidadãos. A questão é, o Ministério Público, ele pode requisitar dados fiscais independentemente de autorização judicial? Imaginem que o Ministério Público instaura um procedimento investigatório criminal, um PIC, nós sabemos que o Supremo pacificou, que o Ministério Público pode instaurar investigações criminais. Imagine que lá no curso desse procedimento, ele requisita ao delegado da Receita Federal do Brasil declarações de imposto de renda de um determinado investigado e de todos os seus familiares, porque ele está apurando uma lavagem de dinheiro. É muito comum lavagem de dinheiro envolver a transferência de patrimônio ou de valores para familiares. Nesse caso, pessoal, deve o delegado da Receita Federal fornecer essas declarações, que são cobertas, como nós sabemos, por sigilo fiscal, ou além disso, né, se o delegado da Receita Federal fornece, é legítima essa prova? Ou seja, ela poderá ser utilizada numa ação penal? O STJ, pela terceira sessão, no julgamento dividido, entendeu que o Ministério Público ele não pode requisitar dados fiscais do contribuinte sem autorização judicial. E todo ponto da controvérsia diz respeito a um julgamento pelo Supremo em repercussão geral de um tema que levou a alguns entenderem que essa requisição seria atualmente cabível. O que o Supremo julgou? E aí a gente começa, né, lembrando desse precedente, é o RS 105.5941, em repercussão geral. O Supremo entendeu que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da nossa UIF, que é a Unidade de Inteligência Financeira. No caso brasileiro é o COAF, né? O IF é um termo
todo país tem a sua UIF, no Brasil a Unidade de Inteligência Financeira é o COAF, e o Supremo também entendeu que é compatível com a Constituição o compartilhamento de elementos apurados no ato de lançamento fiscal, nos procedimentos que tendem, né, a um lançamento fiscal. É legítimo que a Receita Federal ou mesmo, né, uma Receita Estadual, Receita Municipal, compartilhem esses elementos com o Ministério Público, com a polícia, ou seja, com os órgãos de persecução penal, independentemente de autorização judicial. Então, se o COAF, nos seus cruzamentos de dados, identifica transações suspeitas, ele pode encaminhar esses elementos diretamente ao Ministério Público, diretamente para a Polícia Federal, por exemplo, para que eles, se for o caso, deem início a algum tipo de investigação criminal. E não precisa de ordem judicial para esse repasse, para esse compartilhamento de informações. Da mesma forma, se numa fiscalização tributária, a Receita Federal do Brasil, a Receita Estadual vem e acaba identificando ali elementos da prática de algum possível crime contra a ordem tributária ou mesmo outro crime, de lavagem de dinheiros, por exemplo, é possível que haja o compartilhamento desses elementos diretamente com o Ministério Público ou diretamente com os órgãos policiais, mesmo sem ordem judicial que autorize esse compartilhamento. Aqui, pessoal, simplesmente o que o Supremo exige é que haja um procedimento formalmente instaurado, né, para documentar isso e que o sigilo das informações seja resguardado, porque, na verdade, esse sigilo ele é transferido para o Ministério Público, é transferido para os órgãos policiais, que também, portanto, devem manter sigilo sobre esses dados, seja dados bancários ou dados fiscais do contribuinte que estão cobertos com sigilo. Depois desse julgamento, pessoal, surgiu uma dúvida se o Ministério Público, em particular, e aqui também a mesma dúvida viria para a polícia, né? Poderia ou não requisitar diretamente ao delegado da Receita Federal dados fiscais de um determinado investigado, como aconteceu, inclusive, no caso concreto que estava sendo julgado. O STJ, pela terceira sessão, entendeu que esse ponto não foi definido pelo Supremo no RE 105.5941 em repercussão geral. Não era isso que estava em jogo. Uma coisa é o COAF, uma coisa é a Receita Federal compartilharem informações esponte própria, por exemplo, a Receita, né, uma representação fiscal para fins penais, compartilhar sem ordem judicial para isso com o Ministério Público, com a polícia. Outra coisa é o Ministério Público ou a polícia requisitarem diretamente do COAF ou então da Receita Federal dados fiscais do contribuinte. E aqui também é a mesma discussão, a gente poderia enxergar em matéria de dados bancários, né? Vejam, pessoal, que são situações diferentes. O STJ fez essa distinção para dizer, em primeiro lugar, que o STF não examinou especificamente essa requisição feita pelo Ministério Público, diretamente, sem ordem judicial, portanto, e mais do que isso, em votos nesse RE, houve afirmações de que não seria possível essa requisição direta. Então, seguindo também essa mesma atuada, embora não fosse o tema decidendum propriamente desse recurso extraordinário com repercussão geral, o STJ interpretou que não é cabível essa requisição diretamente feita pelo Ministério Público a uma autoridade fiscal ou delegado da Receita Federal do Brasil, buscando dados fiscais cobertos por sigilo, como uma declaração de imposto de renda de uma pessoa física ou mesmo de uma pessoa jurídica. É necessária, é imprescindível, portanto, prévia autorização judicial. E aqui um argumento que também foi levantado é que, infelizmente, esses dados, eles muitas vezes eles são objeto de compartilhamentos com mídia, né, com terceiros, e não se tem
um cuidado maior com a preservação desse sigilo. Foi um argumento trazido pela linha vencedora. Daí se disse a necessidade de ter, primeiramente, um crivo jurisdicional para autorizar essa requisição, para autorizar essa quebra do sigilo fiscal, e, de outro lado, a imprescindibilidade de que haja um procedimento formalmente instaurado. O STJ também afirmou que não se pode admitir, num Estado de Direito, que órgãos de investigação criminal, em procedimentos informais, sem nenhum tipo de urgência, solicitem informações de empresas, de indivíduos cobertos por sigilo fiscal sem prévia autorização judicial. Então, é um precedente extremamente importante. Vejam que o STJ ele vai dizer que não apenas a autoridade fazendária não pode fornecer esses dados se receber uma requisição, como também se compartilhar declarações, imposto de renda, para a gente exemplificar, a ilegalidade nessa prova. Ela não poderá ser utilizada pelo Ministério Público, deverá ser desentranhada dos autos, e mais do que isso, também contaminará, como a gente sabe, né, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, contaminará elementos de provas que foram obtidos a partir desse elemento de prova, que para o STJ é ilegal se não houver autorização judicial. Então, um precedente da terceira sessão, pessoal, com grandes chances aí de cobrança em provas e de grande utilidade prática, né? Como eu disse, envolve direito fundamental, pode cobrar no direito constitucional, pode cobrar no direito processual penal. E para a gente arrematar e guardar bem, é ilegal a requisição feita pelo Ministério Público de dados fiscais de algum tipo de investigado, se não houver prévia autorização judicial. Bem interessante, professor Gabriel, olhando, né, a Lei Complementar 104, que modificou o CTN, né, que versou sobre o sigilo fiscal, bem como a Lei Complementar 105, né, que regulamenta o sigilo bancário, né, ambas são omissas, né, sobre esse tema aí que está sendo decidido pela jurisprudência, né. A Lei Complementar 105 até fala, né, a questão acho que é da CVM, do Bacen, por mais que não trate expressamente ao IFE nesse caso, né, ele diz que alguns órgãos administrativos podem até notificar o Ministério Público, né, desde que presente, né, as condições regulamentares, etc. Mas realmente o caminho inverso, né, que é o que foi aí enfrentado nesse julgado, realmente não é disciplinado por essas leis, né. Então nós temos aí realmente uma situação de lacuna, né. Realmente eu acho que você vai ter realmente uma integração jurisprudencial, como está ocorrendo. Perfeito. E como tu bem colocaste, Felipe, um caminho já estava decidido, né? Pode fornecer diretamente, sem autorização judicial, mas o caminho inverso, que é a requisição, essa é legítima. Professor Felipe, o próximo julgado, um repetitivo do STJ, envolvendo direito administrativo, direito financeiro, bem interessante, né? É um tema bem interessante, professor Gabriel, e não há nenhuma inovação, né? Você já tinha julgados isolados do STJ e realmente se seguiu, né? A posição dominante, adiantando de forma curta e simples, né? É ilegítimo, né? Que o Estado lato sensu, né? Seja ele Estado membro, município ou União Federal, se valha de uma regra de direito financeiro, né? Para obstar um direito subjetivo do servidor que esteja previsto em lei, né? Seja isso uma vantagem ou o caso concreto que era aqui, que era obstar, né? Negar o direito a uma promoção, né? Na carreira do servidor, né? O STJ entendeu que se tratava de um ato vinculado e que você não poderia usar uma norma de direito financeiro para obstar esse direito subjetivo do servidor. Então, se segundo a legislação, né, que rege a carreira, ele faz jus a determinada verba, determinada gratificação ou determinada progressão, você não pode usar uma norma de direito financeiro para obstar isso. Isso é a lógica que o STJ usou, né, e se revestiu, né? A norma de direito financeiro, ela não teria, digamos assim, uma impositividade suficiente, né, para deslegitimar ou retirar, né, um direito subjetivo reconhecido por uma lei de direito administrativo. Para o pessoal entender, né, já que nem todo mundo é versado nesses conceitos de direito financeiro, qual era a discussão, né? Tentando simplificar ao máximo. O artigo 169 da Constituição, ele traz a disposição que a despesa com o pessoal ativo e inativo, bem como os pensionistas da União, Estado e DF, não podem exceder os limites definidos em lei complementar, né?
É uma adesão política, né, que envolve muito o tamanho do Estado. Se nós vamos ter um Estado mais inchado, se ele vai pegar cada vez mais atribuições que seriam dirigidas à iniciativa privada ou não. Porque quanto mais servidores o Estado tiver, né, maior será o Estado e maiores serão as despesas, né, que esse Estado terá que ter custeada. E não há para onde correr, né? Via arrecadação, via tributo ou via despesa pública, né? Que você endivida o Estado para que se consiga, no curto prazo, levantar dinheiro. Pois bem, essa norma do artigo 69 da Constituição, ela foi regulamentada pela LRF, que é a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 19 tem lá o que é, né, o limite de despesa com pessoal. Existe um conceito lá que é bem técnico, que é da própria LRF, que é a receita corrente líquida. E em cima desse conceito, que tem a ver com a arrecadação, a LRF colocou que, para a União Federal, a União não pode gastar mais do que 50% da receita corrente líquida com o pessoal, e os estados e municípios não podem gastar mais do que 60% da sua receita corrente líquida com gastos com o pessoal. E o que é que acontece quando você estoura esse limite, né? A LRF, ela preceitua que você sequer espera estourar esse limite para que você adote algumas condições. A doutrina, interpretando a LRF, diz que existem dois tipos de alerta, ou de limites, né, que a própria LRF traz. O primeiro deles é um limite de alerta, que é o que está previsto no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 2º da LRF, que diz que os tribunais de contas alertarão, né, os poderes que eles fiscalizam todas as vezes que esse limite atingir o percentual de 90%. Ou seja, se for na União, se chegar perto dos 50%, ou se for nos estados e municípios, se chegar a 90% desses 60%, né, que é o limite da receita corrente líquida, os tribunais vão alertar os respectivos poderes, né, que eles fiscalizam. Ou seja, você já atingiu 90%. Alerta, sinal vermelho, um alerta, né? Não tem maiores efeitos jurídicos você exceder esses 90%. O que vai realmente trazer efeitos jurídicos imediatos e restritivos é quando você viola o limite prudencial. O limite que eu falei antes era o limite de alerta, e o limite que eu estou falando agora é o limite prudencial, que está no parágrafo único do artigo 22 da LRF, que é todas as vezes em que né, a despesa com o pessoal exceder 95%, você dispara uma série de gatilhos da LRF e uma série de travas. E você amarra bastante o gestor público para que ele não possa aumentar despesas. E o que é que nos interessa aqui? No artigo 22, parágrafo único, a LRF coloca que todas as vezes que o gasto com o pessoal, né, atingir o limite de 95% do patamar, que pode ser ou de 50% ou de 60%, fica vedada a concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração para todos os servidores públicos. Ou seja, em princípio, você não pode dar aumentos. Só que a própria norma, ela traz uma ressalva na parte final desse inciso 1º do parágrafo único do artigo 22 da RF. Ele coloca salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual. Ressalvado, aí uma outra seção que a LRF traz, que é a revisão geral anual, que está lá no artigo 37, inciso 10 da Constituição. Então, interpretando essa norma, o STJ entendeu o seguinte: o que está vedado são aqueles aumentos discricionários, ou seja, o gestor ele não pode, estando com um limite de despesa tão alto, enviar uma lei e conceder um aumento para determinada carreira, ou conceder benesses ou vantagens. Essa questão discricionária ele não pode. Agora, em relação às leis que já existem, o gestor ele está obrigado a cumprir a determinação legal, seja para assegurar o pagamento de determinada gratificação ou, no caso enfrentado pelo STJ, para determinar a progressão de carreira de um servidor, né? Progredindo de carreira, ele naturalmente vai ganhar mais, né? Em razão dessa contraprestação a esse mérito, aos serviços prestados, né? Então, o STJ entendeu que, no caso, isso é um aumento de despesa vinculado e não discricionário, e como tal, tanto previsto na lei, nas regulamentações, o gestor público ele não pode se valer da vedação da LRF, que é genérica no âmbito do direito financeiro, e não conceder essa progressão ao servidor, bem como deixar de pagar determinada vantagem a um servidor, né, que aquele faça justo segundo a legislação que o rege, né?
que rege sua carreira. Só para deixar bem claro, professor Gabriel, a própria LRF, ela trazia, né, algumas opções, né, de você reduzir, né, a despesa com o pessoal, e uma delas era você fazer o corte, né, de remuneração de servidores, você mexer na carga horária, uma série de requisitos. O Supremo, é bom lembrar, né, no ADIM, reconheceu que isso é inconstitucional. A única forma de você realmente reduzir, né, as despesas com o pessoal são aquelas já previstas na Constituição Federal. Enfim, o julgado do STJ não inova, né, porque já era jurisprudência, mas é importante saber, né, o gestor ele não pode se valer das normas da LRF para negar direito subjetivo a um servidor segundo a norma que rege sua carreira. Perfeito, professor Felipe Zauri, o tema. E interessante que a gente não tinha um repetitivo, né, com essa matéria. E é uma discussão bem interessante, né, porque de um lado a gente tem uma lei que traz a promoção, de outro lado a gente tem a lei de responsabilidade fiscal que tem envergadura e formal e material de lei complementar, né? Então é algo bem, é uma discussão bem interessante. E eu acho que o ponto-chave é distinguir aquilo que é direito subjetivo, ou seja, que é ato vinculado da administração, daquilo que seria algum tipo de gasto discricionário, né? Então, acho que o STJ aí foi pela melhor alternativa. Pessoal, eu vou agora para um julgado da Corte Especial do STJ envolvendo lavagem de dinheiro. Uma discussão bem interessante envolvendo a autolavagem, a gente pode lembrar vários conceitos aqui relacionados à discussão. Imaginem que um desembargador do TRT, vou colocar o caso concreto que foi julgado pela Corte Especial do STJ, ele praticou um crime de corrupção passiva, recebeu valores de propina para prolatar determinadas decisões judiciais, e ele ocultou ou dissimulou a origem ilícita desses valores, praticando com isso o crime de lavagem de dinheiro. A dúvida que o STJ, pela Corte Especial, enfrentou é se é possível essa prática concomitante, né, do crime antecedente e do crime de lavagem de capitais pelo mesmo agente. Vou começar, pessoal, para a gente tentar aprofundar ao máximo aqui o nosso aprendizado sobre essa matéria, lembrando que a nossa Lei 9.613 de 98 é hoje, desde 2012, né, uma lei chamada de lei de terceira geração da lavagem de dinheiro. Quando surgiu a nossa Lei 9.613, era uma lei de segunda geração, nunca tivemos uma legislação de lavagem de dinheiro de primeira geração. Mas o que é isso? Primeira geração das leis de lavagem eram leis de lavagem, em muitos países existiram, em que o crime antecedente era necessariamente do tráfico de drogas. Surgiu a lavagem de dinheiro no contexto do crime de lavagem, no contexto do crime de tráfico de drogas. Na segunda geração das leis de lavagem, a nossa Lei 9.613 de 98, quando ela veio à tona, ela era uma lei de segunda geração, nós tínhamos não apenas como crime antecedente o tráfico de drogas, tínhamos um leque mais amplo de crimes antecedentes, mas ainda assim um rol exaustivo desses crimes antecedentes. Não ocorria a lavagem se o crime antecedente fosse qualquer crime. Era necessário que se tratasse de um daqueles crimes previstos lá no artigo 1º da Lei 9.613 de 98. Como eu disse, em 2012, nós tivemos mudança na nossa legislação, que passou para a terceira geração, em que não há mais um rol de crimes antecedentes. Para a prática do crime de lavagem de dinheiro, basta que haja uma infração penal antecedente. E aí pode ser tanto uma contravenção penal quanto um crime. Vejam, pessoal, que no contexto das várias legislações que temos mundo afora envolvendo a lavagem de capitais, nós temos algumas leis que permitem a chamada autolavagem e outras leis que não a permitem. Nós temos que recordar, pessoal, aqui, uma recomendação que a doutrina sempre lembra do GAF, a recomendação número 3, em que lá se permite que os estados escolham na criminalização da lavagem de capitais se haverá ou não a hipótese da autolavagem. Ou seja, temos ali a possibilidade da chamada
reserva de autolavagem. E nesse aspecto, a legislação brasileira não fez essa reserva, mas outros países o fizeram. E vejam que não é qualquer país longe disso, né, pessoal? Alemanha, Suécia, Itália, Áustria fizeram essa chamada reserva de autolavagem. O que se quer dizer com isso? O mesmo agente ele não pode cometer a infração penal antecedente e também o crime de lavagem de dinheiro. Tem que ser, portanto, um sujeito distinto. No Brasil, não fizemos expressamente essa reserva de autolavagem, houve discussão na doutrina, na jurisprudência, mas hoje já temos um entendimento bem firme no sentido de que é cabível a autolavagem. E o STJ, e essa é a grande importância desse precedente, ratifica esse posicionamento por um julgamento da Corte Especial, que é seu órgão jurisdicional máximo. Vejam que o Supremo, já na ação penal 470, no caso do mensalão, já havia entendido que a autolavagem no Brasil ela era punível. O STJ já tinha também precedentes, mas não tinha um precedente qualificado como esse da Corte Especial, e ele segue a mesma linha que o STF já adotou no caso do mensalão, inclusive em casos posteriores, de que no Brasil não há essa reserva de autolavagem. Consequentemente, é possível que alguém cometa a infração penal antecedente e cometa também o crime de lavagem de capitais. Aqui, pessoal, é importante nos situarmos, né, na discussão quanto ao chamado conflito aparente de normas penais. Para quem defende que quem praticou a infração penal antecedente não poderia responder pelo crime de lavagem, haveria um conflito aparente de normas penais que se resolveria pelo princípio da consunção. E o crime de lavagem seria considerado um pós-factum impunível. É uma das 4 hipóteses que a doutrina fala em relação ao princípio da absorção ou da consunção no conflito aparente de normas penais. As outras hipóteses, o crime progressivo, a progressão criminosa, o antefacto impunível e o pós-facto impunível. Aqui vejam, então, que o STJ ele vai afirmar que não há falar em consunção pelo fato de alguém ter cometido o crime de corrupção passiva e estar respondendo também pelo crime de lavagem de dinheiro. É plenamente possível que isso ocorra. Porém, e aqui eu chamo a atenção, que até na notícia do informativo não foi trazido, mas isso é da jurisprudência do STJ, que já tínhamos em outros julgados de turmas, das 2 turmas, inclusive tem uma tese no Jurisprudência em Tese do STJ, na edição número 166, a tese número 7, em que o STJ deixa claro que não é sempre que o autor de uma infração penal antecedente, ao usufruir da vantagem econômica, estará praticando o crime da lavagem. É necessário que se trate de atos que consigam ser extremados, que não sejam os mesmos atos. O Supremo também tem jurisprudência nesse mesmo sentido. Então, imaginem que alguém na corrupção passiva tenha recebido a propina por meio de uma doação ou uma transferência feita para a conta de um parente. Isso é a própria propina, não é o ato do agente corrupto que está tentando ocultar a origem. Nessa hipótese, o Supremo tem precedente, o STJ também, para dizer que não se trata aqui de um ato que não se confunda com o próprio ato de corrupção passiva. Então, vejam, é diferente a situação. Se o agente recebe o dinheiro da propina e aí começa a depositar em contas de terceiros, de laranjas, mesmo de familiares, né? Comprar imóveis, comprar veículos e realizar várias outras, né? Muito comum, né? Acontecerem outras operações para tentar deixar o mais distante possível aquela origem ilícita dos valores e com isso ocultando-a ou dissimulando-a. E aí eu lembro, né, pessoal, na lavagem de capitais, nós temos, a doutrina sempre aponta, a jurisprudência também lembra, 3 etapas, né? A etapa da colocação, do placement, que é a primeira etapa da lavagem de capitais, em que o agente, por exemplo,
transfere valor para alguma conta, deposita em alguma conta ou compra algum imóvel, né? Para na segunda etapa, e ali nós temos a etapa do layering, que é a hipótese em que, ou estratificação também se fala, né? Em que o agente começa a realizar, layering vem de camadas, o agente começa a realizar várias operações para deixar aquela origem ilícita mais distante possível, para acabar com o rastro do papel sujo, né? Fruto de uma infração penal. E aí ele começa a pegar dinheiro, comprar um outro bem, pega esse bem e vende, pega o dinheiro da venda e manda para um paraíso fiscal, e depois ele reintroduz de forma aparentemente ilícita na economia formal brasileira, e inclusive declarando no imposto de renda como lucro de uma empresa, né? Ele injeta numa empresa para dar um ar de licitude nesses valores. Essa última etapa da lavagem de capitais, que é a etapa do blanqueo, né, no espanhol, ou da integração, integration, na doutrina inglesa norte-americana, né? Então, vejam, essas 3 etapas podem acontecer, mas elas não precisam todas acontecerem. A primeira etapa já pode configurar uma ocultação, mas é preciso que se trate de atos distintos. Então, no exemplo que eu coloquei, o desembargador recebeu dinheiro em malas, por exemplo, que a gente vê que acontece bastante, né? E pegou esse dinheiro e começou a depositar na conta de um filho, na conta de um tio que mora no interior, usando como laranja, né? Ou então ele, né, pega esse dinheiro e compra imóvel, compra veículos, ou compra pedras preciosas, que é muito comum também na lavagem, tudo para ocultar. Já com isso ele está ocultando, mas são atos que não se confundem com a própria corrupção. Então, se ele simplesmente, né, combina o recebimento da vantagem por meio de um pagamento ali a terceiro, ele, segundo o STF, segundo o STJ, não está praticando um ato autônomo. Então, só para a gente cuidar, a autolavagem ela é plenamente admissível, o crime de lavagem de dinheiro é um crime autônomo, porque ele tutela um bem jurídico próprio, né? Ele tutela para parte da doutrina a administração da justiça, para outra parte da doutrina a ordem socioeconômica, para outros é um crime pluriofensivo, porque envolve mais de um bem jurídico tutelado, mas ninguém tem dúvida de que é um crime autônomo. Por ser um crime autônomo, a nossa ordem brasileira não usou daquela reserva de autolavagem, lá da recomendação número 3 do GAF, e entende-se pela jurisprudência dos tribunais superiores que é perfeitamente possível que o agente que cometeu a infração penal antecedente cometa também o crime de lavagem de dinheiro, não seria um mero exaurimento, um mero pós-facto impunível. Então, não há falar, nesse caso, em princípio da consunção para absorver o crime, né, de lavagem pelo crime antecedente, aqui no caso a corrupção de capitais, porém é preciso que se trate de uma outra conduta que vise essa ocultação, que vise essa dissimulação da origem espúria dos valores auferidos com o crime antecedente. Então, é um precedente, como eu disse, bem importante por ser da Corte Especial, vem na mesma linha de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também de julgados de turmas do STJ, mas agora com precedente bem qualificado e que também nos permite aqui relembrar vários aspectos ligados a essa discussão da autolavagem e que os bons livros trazem e que a gente já tem visto, inclusive, aí em algumas provas. Perfeito, professor Gabriel. Acho que exauriu o tema, né? Acho que o importante para o pessoal de casa guardar é que você tem que ter algo a mais, né, em relação à corrupção, ao recebimento dos valores da corrupção. Perfeito. E temos agora um caso aí do dia a dia, né, professor Felipe, envolvendo direito civil, direito do consumidor. Professor Gabriel, uma curiosidade, o caso julgado o caso anterior, né, o julgado anterior que eu comentei era do estado do Tocantins, e esse julgado que eu vou comentar agora, ele ocorreu também no estado do Tocantins, mas envolvendo o município, não o município, mas os limites territoriais de um município de Tocantins, que é Araguaína, né, então Tocantins hoje esteve presente aqui. A questão era a seguinte:
Você tinha na cidade de Araguaína, né, 2 bancos que eles reiteradamente deixavam os caixas eletrônicos sem dinheiro. Ou seja, o caixa até funcionava, né, mas você só conseguia pegar extrato, né, fazer operações bancárias eletrônicas, mas você não conseguia realmente sacar, né? Você não conseguia ter acesso, né, o correntista, ao dinheiro em espécie. E isso obrigava o correntista a ingressar na agência, né, e ir atrás de um caixa humano, né? E como tal, as filas na agência ficavam assim grandes, né? Inclusive saindo da agência, e você precisava ainda esperar muito tempo, né, para ter acesso ao dinheiro, né, no caixa humano, né, para que você realizasse a operação de saque. Pois bem, o Ministério Público da cidade, ele ingressou com uma ação civil, né, uma ação civil pública, buscando danos morais coletivos, né? E os bancos não gostaram muito, né? E terminaram recorrendo, que chegou até o STJ. Alguns limites aí, e resumindo, né, o STJ entendeu que haveria sim dano moral coletivo, seria possível. Agora, alguns detalhes, né, que é importante o pessoal de casa guardar. É, Municípios, né, eles têm competência para legislar sobre o tempo máximo de espera em filas de banco. Isso é um assunto de interesse local, segundo o Supremo Tribunal Federal, e consta também de uma repercussão geral. É o tema 272 do Supremo, da repercussão geral, onde legislar sobre isso, né, tempo de espera de fila em banco, é um assunto de interesse local. Portanto, você não está violando nenhuma reserva de competência, nenhuma norma federal. O Supremo bateu o martelo dizendo que isso funciona dessa forma. Mas o que é que acontece, né? Como você teve uma miríade de leis municipais estabelecendo tempos de espera em filas de banco, você teve uma série de consumidores que cronometravam, filmavam, né, agora com celular, o tempo de espera na fila do banco. Então, logo excedesse, né, o tempo de espera previsto na legislação municipal, que geralmente é 15 minutos, 20 minutos, meia hora, eles ingressavam com a ação requerendo danos morais. E o STJ, diante dessa massificação, né, de ações, firmou uma jurisprudência para dizer que o simples fato de você esperar além do tempo que é previsto na legislação municipal numa fila de banco, isso isoladamente não caracteriza dano moral. Isso pode caracterizar uma infração, né, administrativa, uma norma de proteção ao consumidor, que, como tal, você teria a punição disso no âmbito administrativo, através de uma multa, né, dada pelos órgãos de consumo, de fiscalização ao consumo municipais, via de regra. E o STJ, analisando o prisma, né, sobre o âmbito coletivo, ele entendeu que, em princípio, se aplicaria a mesma lógica. O simples fato de você esperar, né, você fazer com que o consumidor esperasse a mais do que o previsto na legislação, isso isoladamente não seria suficiente para caracterizar dano moral. Agora, o que é que a relatora, né, que foi a ministra Nancy Andrighi, colocou, é que você tem que analisar se existe algo a mais, além dessa espera, né? E ela elenca, né? Ela colocou como exemplos, né, daquilo que poderiam caracterizar um dano moral, seja individual ou seja coletivo. Se a situação ela é reiterada, se haveria ou não alguma justificativa plausível, né, para o atraso, de repente o sistema do Banco Central caiu, não sei, um exemplo. Isso seria uma escusa legítima, né? Se você teve, né, se a violação, né, se o tempo a mais foi por muito tempo, se foi por pouco tempo, foi ligeiramente acima, né, do prazo estabelecido pela legislação municipal, né? Se além do tempo de espera você teve outras falhas no serviço, né? Se você, sei, teve falhas de segurança, falhas de conforto, enfim, e o que ela coloca para saber é se os fornecedores já haviam sido alertados anteriormente sobre essa falha de serviço, para você dar uma chance, né, para que os fornecedores corrijam essa conduta. Ou seja, a ministra colocou algumas balizas, né, reconhecendo a natureza exemplificativa, né, não é nenhum rol fechado, é um rol de números abertos, né, ou um número aberto, né. Pois bem, no caso em concreto, ela entendeu sim que a conduta dos bancos era reiterada, né, que eles faziam isso basicamente para economizar, né, o contrato com essas agências de transporte, essas empresas, né, de transporte de valores, para que você reduzisse, né, o acesso da população ao caixa, né, ao numerário, ao dinheiro em espécie. E nisso, a ministra relembrou alguns conceitos. E uma questão bem interessante para o pessoal de casa guardar é a possibilidade ou não de ocorrer dano moral coletivo, né? E aqui eu falo uma curiosidade, né?
E a maior resistência, né, a admitir dano moral coletivo no STJ era o ministro Teori Zavascki, nos anos de 2008, 2009. Quando ele subiu para o Supremo, né, a primeira sessão e a turma dele, que era que resistia ainda a reconhecer, né, facilmente passou a reconhecer. Então, inicialmente, num movimento que começou nas turmas de direito privado, e depois chegou nas turmas de direito público, o STJ passou a reconhecer esse dano moral coletivo, né? E esse dano moral coletivo, como ele é despersonalizado, né, ele é transindividual, né, o próprio STJ é assente em dizer que ele é um dano moral in re ipsa, né, que você prescinde, no caso, da verificação concreta da prova do dano. O STJ termina estabelecendo balizas, né, que a moral coletiva, a imagem coletiva, a segurança pública ou a saúde coletiva, né, se você tiver violações a esses valores, né, meta individuais, que extravasem, né, ou que superem aquilo que seria algo tolerável ou algo normal, né, se você tem uma violação desarrazoada desses valores, para o STJ você já teria como ter caracterizado um dano moral coletivo. E para o pessoal de casa guardar, né, eventuais valores, né, que sejam arrecadados nessa obrigação de pagar, eles são encaminhados para aquele fundo de direitos transindividuais que está previsto lá na Lei da Ação Civil Pública, que está lá no artigo 13, né? Então, os valores, né, eles não se revertem, né, de forma direta ou auferida individualmente para os consumidores, né? Eles são colocados para subsidiar, né, ações públicas, né, programas, né, coletivos que são coordenados ou custeados por esses fundos coletivos ou esses fundos meta-individuais. Um ponto interessante que a ministra utilizou foi a doutrina do professor Marcos Dessauni, né? Que ele tem a teoria do desvio produtivo do consumidor ou a indenização pela perda do tempo livre, né? Onde ele parte do pressuposto que numa sociedade de massa, um dos valores ou um dos bens mais caros, né, ao consumidor é o seu tempo de descanso, né? O seu tempo de lazer, né? E o professor colocava, né, que ofende, por mais que o STJ e a doutrina coloquem que meros dissabores cotidianos não são suficientes, né, a caracterizar um dano moral, se esses dissabores forem reiterados, né, mais do que aquilo que seria razoável, né, você teria sim uma espécie de violação, né? Por mais que o professor Marcos Dessauni, no momento inicial, ele advogasse, né, que isso seria uma espécie, né, ontologicamente seria uma nova espécie de dano, ao lado do dano material, do dano moral e do dano estético, né? Ele dizia que seria um dano temporal. A jurisprudência, pegando, inspirado em grande parte na doutrina, né, dele, entendeu que se enquadra como uma subespécie de dano moral, não seria um dano autônomo, né? Então você pega essa teoria do desvio produtivo e termina encaixando ela dentro do dano moral. Em resumo, é isso, professor Gabriel. O STJ reiterou, né, não é a primeira vez que aparece em julgados do STJ essa questão de demoras em filas excessivas, né, e você tem outros elementos que agravam, né, a ofensa ao consumidor. O STJ já tinha se manifestado antes, não há nenhuma novidade aqui, e o STJ, pouco a pouco, né, começa a usar expressamente o nome iuris, digamos assim, da doutrina, né, que o próprio autor deu, né, que é a teoria do desvio produtivo do consumidor, ou a indenização pela perda do tempo livre. Em linhas gerais, é isso. Muito legal, Felipe. Interessante os dois casos do Tocantins, como tu colocou, e eu jurisdiciono, né, no Tocantins também. O Tocantins fez parte aqui da nossa edição do Enfermagens em Pauta e não tem cabimento, né? Para quem não conhece o Tocantins, Araguaína é uma das maiores cidades do Tocantins, uma cidade extremamente forte, antiga, pujante, né? É uma economia muito pujante, um polo do interior do Tocantins. Não tem cabimento não conseguir dinheiro no caixa eletrônico, ter que entrar na fila bancária, né? Então, acho que também o desate aí da controvérsia, acho que foi bem acertado. Pessoal, com isso nós concluímos o nosso Enfermagens em Pauta número 33. Espero que tenham gostado. Não deixem, pessoal, de dar uma olhada no nosso material escrito para bem fixar aí esses julgados, esses pontos que nós comentamos. Espero vocês num próximo Enfermagens em Pauta. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Força nos estudos, pessoal. Grande abraço.